Policultivo, né? Então, que não é um canteiro para monocultura. A gente não vai plantar só alface no canteiro e depois só cenoura e depois... Não, a gente vai plantar tudo junto. Mas esse ambiente tem que favorecer a natureza de todos esses seres que nós vamos ali incorporar, tá? Bom, aí uma outra coisa que é muito importante também a gente levar em consideração é a harmonia, a beleza, a estética, né? Então, a gente também tem que olhar para isso e isso tem que nos seduzir. O que é isso? Nos cativar, gostar disso, porque se a gente faz uma horta e não gosta daquele design, ela vai ficar abandonada, né? Ninguém vai querer ir lá. Mas se ela nos atrair, se ela tiver uma estética que nos atraia, ela não será abandonada, porque ela vai nos cativar e a gente vai estabelecer uma relação com ela, vai gostar dela, vai cuidar. Então pensar nesse arranjo. E esse arranjo ele não pode ser solto e isolado, ele tem que agregar beleza a todo esse outro arranjo que a gente já tem aqui nesse ambiente. Então a gente já tem essa casa aqui construída, então como isso é integrado com esse ambiente de tal forma que ele reforce a beleza desse lugar ou simplesmente que ele não fique como um obstáculo ou como um destaque, né? Então esse lugar é lindo, mas aquele dali é o mais bonito. Não, que isso seja uma união harmônica, onde tudo contenha um único arranjo de beleza, pensando na questão paisagística. Alguma dúvida disso? É policultivo, então está favorecendo nesse encanteirar essa estrutura, considerou o ser humano ali, a qualidade de vida dele, né, a estrutura física e tal. Uma outra coisa que é muito importante nisso é a cobertura do solo. O solo tem que estar sempre coberto e protegido, não só para evitar a erosão, né, a erosão do vento, o calor do sol direto incidindo, porque o calor muito forte acaba matando a microbiota, ressecando muito a terra, os grumos, né? Então evaporando muita água. A cobertura de solo, ela favorece o equilíbrio da microbiota, ela evita que você faça irrigação constantemente, porque ela mantenha um teor de umidade considerado ideal, né, para o desenvolvimento das plantas. E aí, então, ela protege também a planta da chuva forte, das gotas de chuva, fazendo erosão mesmo, erodindo o solo, né? E favorece também o controle das plantas que a gente fala ervas daninhas, mas que na verdade são as plantas espontâneas, mas que num determinado momento elas podem realmente ser concorrentes daquelas que nós queremos cultivar. Então a cobertura morta também, ela ajuda a gente a controlar esse extrato herbáceo que na maioria das vezes a gente identifica como planta daninha, justamente por ela ser uma concorrente e como ela é uma planta que nasce espontaneamente, então ela entende bastante da natureza desse lugar, portanto ela não tem dificuldade de sobreviver e claro que daí ela vai crescer com muito mais viçosidade. E a outra, que é uma espécie híbrida, exótica, que a gente está introduzindo no lugar, até que... Mas que a gente fez garden trees are eucalypt or palms. Garden trees, okay, árvores. Palmeira para sombra em alguma região. E aqui, tipo na palmeira para um pouco de sombra, né? Ou não, talvez dá muito sombra. Ou talvez seja... aí tem que perguntar, não, eu acho. Aqui no meio depende também das plantas que a gente quer botar abaixo, né? Consegui chegar até aqui até na verdade, mas até o momento que não conseguiu. Aqui vai estar e aqui vai estar plantado também. Aqui é o acesso à água, né? Só que que tem a... Ou aqui, não sei. Ok. Ou esse é para proteger também, não é, não? Porque esse aqui que faz é banana, mamão... Agora, acho que vai chegar uns braços da mandala, naturalmente vai chegar para cá. E a gente vai naturalmente colocar umas plantas que gostam mais de sombra. Esse lado aqui é o lado das plantas de sombra. Ao contrário, o extremo oposto é muito sol. Sol o tempo todo. Quase todo. Qual o tamanho dela toda? Tá? Dá.